Olá, boa noite a todos. Vamos chegando. Estamos online. Guardando aí o nosso convidado aqui, ou a minha dupla de hoje, que está online aí agora. Sejam bem-vindos. Então, nós estamos dando sequência aí à nossa Maratona Covid. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, tudo bem com vocês? E aí, Tudo bem? Me bem? ouve bem? Tô ouvindo bem, tá bem, hoje tá legal. Tudo direitinho. Também te ouço bem. Boa Então, noite, pessoal. pode ter a honra aí, vai. Faça a apresentação aí sua e a gente começa daqui a pouco então um bate-papo. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Nada melhor do que iniciar falando de um assunto que a gente está dentro do assunto, né? Hoje eu estou de plantão aqui no outro hospital que eu trabalho e há um ano atrás, mais ou menos, para cá, o nosso uniforme é esse, né? Um pijama que a gente usa no nosso dia a dia, então faz parte do nosso cotidiano aí, a gente está usando esse pijama para cá, para lá, só troca às vezes de pijama, muda e toma 200 banhos por dia, é o nosso novo normal, né? E um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre assuntos que são um novo normal para a gente também, né? Então, eu me chamo Reginaldo Gonçalves, sou fisioterapeuta rotina do Hospital do Rios D'Or, do setor do Covid. Estamos nessa luta lá, tá? Há um ano, e também sou plantonista de um outro hospital público, referência de Covid também no Rio de Janeiro, onde inclusive estou de plantão hoje. E é um prazer vir aqui falar de um assunto que a gente está vivendo, né? Que a gente está passando por esse assunto, por esse novo normal aí há um ano, e muitas experiências a ser trocada, muita coisa ruim acontecendo, mas também muita coisa boa, né? Que eu acho o principal. Acho, inclusive, que às vezes a imprensa, o jornal, de forma geral, não fala muito das coisas boas, né? Então a gente está sempre falando das coisas ruins, o que aconteceu, taxa de mortalidade, taxa de internação e de muitas coisas, e não falam da parte boa. E tem muita coisa boa acontecendo também, muitas pessoas boas retornando para suas casas, para suas famílias, e isso para mim é uma grande falha, né, de forma geral, que a gente não fala muito disso. E a gente veio falar de coisas ruins também, mas também vai falar principalmente de coisas boas, tá bom? Então é um prazer aqui receber o Ezequiel Pianezola, que a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto aí de CENAF, ventilação não invasiva, e contar um pouquinho do nosso cotidiano aí, nossas experiências que a gente tem vivido, tanto no hospital privado quanto no hospital público de referência. Os dois são referências hoje do Covid, né? Acho que todos os hospitais aí hoje é tudo referência de Covid, né? Acho que não tem Verdade, é muito pra gente verdade. correr, não. Tá bom? Bom, então, como o Reginaldo falou, a gente está num evento chamado Maratona Covid, foi um evento idealizado pela Interfísio, Interfísio Curso, junto com o Interfísio Hospitalar, que faz a gestão de 3 hospitais privados aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai falar, então, cada dia de um tema, né? Ontem falou o Fábio e a Camila, hoje sou eu e o Reginaldo, então falando sobre VNI e Senaf. E o engraçado, Reginaldo, é que a gente está efetivamente há um ano quando a gente começou a fazer isso, né? As primeiras lives, eu fui o que queimei a largada, digamos assim, do nosso grupo que pegou o Covid lá no final de março do ano passado, aquele estresse todos, e nós também fomos pioneiros, se a gente pode falar assim, aqui no que a gente tem conhecimento, na utilização da cânula nasal de alto fluxo e da ventilação não invasiva. Então isso quando, assim, num momento de muita controvérsia que a gente vivia naquele momento, nós matamos no peito naquele instante, logicamente baseado em protocolos, baseado em um raciocínio lógico, clínico, em estudos, e bancamos então a utilização da ventilação não invasiva e do CENAF, né, da cânula nasal de alto fluxo, para os nossos doentes. E hoje a gente vê aí que isso acabou sendo disseminado para outros lugares, e hoje a gente tem até uma preocupação da banalização, né, da indicação banal do recurso.
onde a gente pode ter sérios riscos em relação a isso. Então, acho que vale a pena a gente começar falando desde da indicação, né, das duas terapias, e para que a gente não perca o fio da meada. Aí você pode exemplificar para a gente, que você está na linha de frente aí também, que ocasionalmente a gente passa por situações onde a gente precisa intervir e falar, ó, esse paciente aqui não está no time de fazer a ventilação não invasiva, não está no time de fazer o Senaf, ele já tem esforço, e a gente sabe que se a gente retarda a intubação traqueal desses pacientes, a gente vai acabar, então, tendo desfechos piores, né? Exatamente. Eu acho que aí é a base de tudo, entendeu? Então, acho que a base não só do Senaf, da ventilação não invasiva, da ventilação invasiva e da fisioterapia de forma geral, é o time certo, né? É uma boa avaliação. Então, eu acho que tudo é à beira do leito, no dia a dia, e colhendo informações não só passadas pela anamnese feita na emergência, ou que seja, ou do próprio médico que avaliou, ou do enfermeiro, mas uma avaliação criteriosa nossa. Sabemos que a gente sabe avaliar e muito bem, a gente avalia o doente de forma geral. Então, a gente colhendo várias informações, por exemplo, quando começou os sintomas, isso é uma coisa muito importante. No início, a gente vivia que era um delta aí no pior da fase evolutiva, na fase proliferativa, entre o 7º dia até o 12º dia. Hoje a gente está vendo outros cenários, né? A gente está ficando mais tempo, 15º, Complicações 16º, tardias. Complicações tardias, então isso faz toda a diferença. Se o doente tem tomografia, tá? Então, assim, o nível de acometimento na tomografia, se é até 25%, se é mais de 25%, se é mais de 50% ou até 75%, isso tudo pesa no nosso diagnóstico. Quando que o doente começou a dependência de oxigênio e até quando ele foi piorando ou melhorando esse oxigênio, se ele vem evolutivo de forma muito rápida, por que não pegar esse time rápido desse doente, tá? Se o doente tem comorbidade, por exemplo, entendeu? Quais são as comorbidades? São comorbidades totalmente relacionadas à parte pulmonar, à parte cardíaca, a parte renal, que a gente sabe também está diretamente ligado aos sistemas, né? Um linkado ao outro. E essas avaliações são avaliações que é feita à beira-leito e idade do paciente, de certa forma. Então, acho que se a gente conseguir, no início a gente sabe que de forma geral a gente errou muitas coisas, depois a gente vai acertando. Eu acho que inclusive muitos doentes foram entubados sem necessidade. Acho que outros doentes não foram entubados também e deveriam ser entubados. Então, assim, foi uma coisa muito nova para todos também. E a gente com medo, né, de atender, de como entrar no leito, de como fazer. Então a gente parecia um Robocop. Hoje a gente já não tem tanta, a gente se protege, mas a gente sabe que não precisa se proteger tanto, entendeu? Para poder abordar o doente, a gente avaliar o doente. Então eu acho que tanto o Senaf quanto a ventilação não invasiva, eles são ferramentas fundamentais e principal, ferramentas nossas. Eu particularmente me sinto dono, tá? Tanto do Senaf quanto da ventilação não invasiva. Eu acho que nós somos um dono. Então, quando eu vou discutir com alguém sobre ventilação não invasiva, eu vou profundo mesmo e Senaf, porque eu acho que nós somos os donos. E se a gente é o dono, a gente tem que entender sobre o assunto, e a gente entende mais sobre o assunto do que outra pessoa. E é uma ferramenta que ajuda a gente demais, gente. É impressionante. Hoje a gente tem a galinha, né, dos ovos de ouro na nossa mão. Se a gente souber como usar, como indicar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que saber também que aquele time certo, que não é a hora de tentar mais, entendeu? Que já perdeu, que já passou. Às vezes o doente, às vezes, demora a chegar para a gente. E quando a gente chega, a gente tenta, como terapia de resgate, prevenir a intubação, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que depende de muitos fatores, de muitas coisas, né? Tá? Mas a gente tem tido resultados positivos, pelo menos lá no CTI do Rios-D'Or e dos outros que a gente vem acompanhando, as estatísticas, tudo a gente vem anotando, vem planilhando, e para a gente ver o que a gente vai conseguir colher disso tudo aí de bons frutos. E, de certa forma, me sinto muito orgulhoso de ter iniciado, mesmo com medo. Eu lembro que a gente tinha várias discussões, né? Nessas discussões, né, Ezequiel, você conseguiu disseminar um pouco de Covid para a gente, entendeu? Você foi o primeiro a pegar. Nessa discussão de montar protocolo, passou para mim, passou para mais alguém, para a Patrícia. E assim a gente vai sentando, quebrando cabeça. E aí, como é que vamos montar o protocolo? Vamos ventilar, não vamos ventilar? Escuta um, escuta outro. Eu acho que isso foi fundamental, que a gente, desde o início, resolvemos
dar cara e usar a nossa ferramenta, que é a recomendação A, que é o nosso diferencial da fisioterapia dentro do hospital. Então, a gente usou essa ferramenta hoje. No início foi muito preocupante, tanto para a demanda, né, do uso, a quantidade de aparatos para a gente usar. Hoje é uma realidade, entendeu? Hoje, graças a Deus, a gente trabalha em hospitais que eu, como tem dois lados, né, dois pesos, duas medidas, a gente tem muito acesso, né, a materiais, aparelhos, e isso faz toda a diferença. O outro nem tanto. Mas mesmo assim a gente consegue fazer muitas coisas aqui, entendeu? A gente consegue orientação para o doente, a gente consegue uma boa avaliação que a gente faz no doente. Hoje, por exemplo, aqui, graças a Deus, a gente conseguiu segurar aqui com oxigênio terapia, sem ser o cateter de alto fluxo, mas conseguimos segurar aqui com oxigênio terapia 4, 5 doentes aqui só no meu CTI, e doente pronado, doente saindo da cama, entendeu? A gente sabe que a realidade é completamente diferente do sistema público e privado, né? E mesmo no próprio privado, a gente sabe que tem hospitais que têm mais recursos que outros. Exatamente. Então, a gente acaba tendo essa discrepância de tratamento e acaba fazendo parte. Mas o que não foge, obviamente, do conceito e das orientações que são gerais em relação às medidas para prevenir, né, tanto a evolução da hipoxemia quanto para não retardar a intubação desses doentes. A gente acaba tendo o mesmo discernimento em todos os lugares. Então, algumas coisas são interessantes para a gente estar debatendo. A gente está voltando aqui no Rio de Janeiro, hoje a gente está numa franca evolução do número de casos no estado e na cidade do Rio de Janeiro, né, mas no estado do Rio de Janeiro. Vai acompanhar, pelo que parece, o restante do Brasil, que já estava em bandeira vermelha, digamos assim. O Rio de Janeiro estava um pouco fora da curva, mas da semana passada para essa semana a gente teve um aumento, digamos assim, estratosférico da rede privada em relação aos pacientes graves com Covid. Então, aumento da demanda de leitos de terapia intensiva, aumento da utilização dos recursos, tanto ventilação não invasiva, quanto o Senaf, quanto a ventilação invasiva, a corrida por insumos, por ventiladores, por drogas. Então, a gente tem que ter o racional também, né? Então, uma das coisas é saber fazer a indicação dos dispositivos. Então, a gente não tem, infelizmente, uma cânula nasal, um aparelho de cânula nasal de alto fluxo para cada leito. Então, a gente tem que racionalizar o material. Exato. O insumo, tiveram alguns períodos que a gente teve restrição de insumo, que a gente precisa racionalizar o insumo. Então, assim, a indicação precisa do dispositivo, ele é fundamental, falando especificamente da cânula nasal de alto fluxo, para que a gente também não banalize, né? Então, exatamente, banalizar significa indicar para pacientes que não têm necessidade e indicar para pacientes que já deveriam estar caminhando para a ventilação mecânica invasiva. Então, esse discernimento ele tem que ser o tempo todo questionado, porque a gente está num ramp-up, numa crescente de casos, e a gente tem que controlar insumo. A gente tem que deixar isso bem claro, é uma pandemia. Então, obviamente, ninguém quer que falte ventiladores, ninguém quer que falte insumo de Senaf, ninguém quer que falte máscara para fazer ventilação não invasiva. Então, a indicação precisa, né, e a utilização dos recursos de maneira criteriosa e muito bem indicada fazem com que a gente, então, tenha esse melhor trejeito aí com os dispositivos. Então vamos falar da indicação, assim, o Reginaldo. Uhum. Em que momento que a gente, no nosso dia a dia, a gente vai indicar lá a cânula nasal de alto fluxo, assim? Vamos falar isso bem abertamente para as pessoas que estão ouvindo a gente. Como é que a gente faz? Então, eu acho que tudo começa quando eu falei uma boa avaliação. Por exemplo, tem um exemplo, eu gosto muito de dar exemplos do nosso dia a dia, né? Estava de plantão ontem, né, passando rotina no CTI, a gente veio discutir alguns casos. Por exemplo, interna um doente, que é um doente DPOC, certo? Só para a gente poder raciocinar aqui junto. Interna um doente DPOC, tá? Já acompanhado em casa como DPOC, tratamento em casa como DPOC, a filha é médica, e com uma suspeita de Covid e um DPOC descompensado junto. E aí, é um bom doente para a gente discutir, né? E aí, o que vai fazer? Como que a gente deixa esse doente... mas se intubar esse doente, como que vai ser durante a intubação? Como que a gente vai fazer para tentar intubar esse doente? A gente sabe que é uma bola de neve, né? Desses tipos de doente quando cai dentro da terapia intensiva e evolui para o tubo. E a gente começa a fazer algumas avaliações à beira do leito.
Então, a primeira coisa que a gente optou em fazer, saindo um pouquinho do Senaf, foi botar uma ventilação não invasiva, porque a gente sabe que o doente, o DPOC, ele responde muito bem, né? Caso venha a ser o DPOC descompensado. Então, a gente fez uma ventilação não invasiva, de certa forma, uma VNI diagnóstica, para a gente ver se o doente respondia a pressões, se o doente só respondia a oxigenoterapia. E aí foi onde a gente ajudou a gente fechar o diagnóstico. Então, a hipoxemia ele tinha uma gase hipoxêmica de 60 e pouco, mas um pH compensado, com PCO2 compensado, porém com um nível de hipoxemia, que provavelmente ele já tinha um nível antes, e 60 e pouco de PO2, então vamos fazer a VNI diagnóstica. Nesse caso, a gente usou a VNI diagnóstica, usamos PIP, pressões bem baixas, com peso predito, 6 ml por quilograma. Lembrando que todas as nossas ventilações não invasivas lá no hospital a gente faz com ramo duplo. No ramo duplo, tá? Ventilador mecânico. Isso, filtro tá? EPA, tudo direitinho. Com filtro EPA. Então a gente foi, ventilou o doente, fizemos 40 minutos, mais ou menos, de ventilação não invasiva, 50 minutos. Por ali a gente já conseguiu ajudar o nosso diagnóstico. E o doente respondeu muito, mas muito bem, só ao oxigênio. A gente deu 100% de oxigênio, que o ventilador nos permite isso. E a gente não deu PIP fisiológica, normal, 5, 6 de PIP, nada de a mais. E trabalhando com peso predito, o doente respondeu, colhemos um agaso pós, a VNI, tiramos a VNI, botamos no reservatório, tá? E colhemos um agaso antes do reservatório e o doente respondeu. Já estava com 80, 90 de PO2, só aquilo ali. Então, assim, não quer dizer que vai ser 100% fidedigno a avaliação, mas eu acho que é uma sugestão de avaliação à beira do leito, tá? Mais a parte clínica, o Borg do doente, entendeu? Mais a escuta do doente. Então, assim, e a gente tinha imagem de Covid também. Mas aí a gente vai pagar para ver, a gente vai esperar, o que vai acontecer? Vamos entubar, não vamos entubar? Então, a gente manteve essa ventilação não invasiva para ele, do intermitente, e optamos em iniciar o Senaf. E ele respondeu ultra mega bem, tá? Ficou 24 horas no Senaf, hoje ele continua bem. Dentro da medida do possível, né? E a gente até então prevenindo a intubação desse doente. Então, assim, não é que a gente vai acertar sempre, mas eu acho que é uma forma da gente estar avaliando aí, e o fluxo mais forte da cânula ajudou a demanda ventilatória dele a melhorar também, ele se sentiu um pouco mais confortável. Hoje o fluxo já até diminuiu, já estamos com um fluxo mais baixo, e o doente veio com a gás normal, e a gente vai intercalando, fazendo ventilação não invasiva e com o Senaf. Eu acho que o principal é a gente saber a hora de entrar e principalmente saber a hora de sair também. Saber nesse doente que chegou a hora, o doente não respondeu, o que vai fazer? Nós vamos pressurizar, vamos botar? Então, assim, e a gente sabe também que não é tão barato, né? Os insumos são caros, para a gente também desperdiçando, além disso tudo. E faltando, né, que se a gente desperdício, que a gente, além da gente dar prejuízo financeiro, de certa forma, que a gente está gastando insumo, a gente está deixando de aplicar essa ferramenta em outra pessoa, né? E isso é a pior parte, sabendo que a gente está vivendo um momento de pandemia. E um outro assunto bem que eu percebi, que eu não sei se você percebe também, tanto no hospital privado quanto no hospital público, eu estou aqui hoje, a faixa etária, né? Acho público isso, agora modificou, né? Modificou bastante. Muito. Então a gente está vivendo aí uma faixa de 40, 50 anos de idade. Aí eu acho que é o povo que definitivamente está na rua, né? E a gente está tendo até melhores resultados em relação a isso. As intubações, está tendo mais sucesso de intubação. Acho que por vários motivos. Acho que, de certa forma, a gente está aprendendo a dar o time do doente. Eu não sei se o doente pode ser que tenha mais reserva também, o doente consiga tolerar mais. Bom, então assim, só para a gente ajustar o raciocínio. O paciente está precisando evolutivamente de oxigênio, catéter nasal, 5, 6 litros, vai para a máscara com reservatório, a gente faz aquela avaliação clínica do doente e decide ou não pela instalação do Senaf, né? E aí ajusta lá o Senaf, a gente tem um dos modelos do Senaf do mercado, que é a gente tem o Ervo, né? Que é da Fischer & Paykel, a gente tem os dois modelos dele, que ele vai até 60 de fluxo, então a gente otimiza o fluxo entre 40 a 60 conforme a demanda do doente e ajusta a FO2 de acordo com a saturação alvo e ocasionalmente por obviamente, gasometrias seriadas, né? Então, é assim que a gente faz a instituição da cânula nasal de alto fluxo, respeitando o tamanho da cânula, né? Pro tamanho do nariz do paciente, da narina do paciente, e faz essa avaliação. Então, só para exemplificar para quem está assistindo a gente, hoje
Eu acho que somando os 3 hospitais, a gente deve estar com mais de 200 ou chegando já a 300 doentes em Senaf, se não forem mais do que isso. Com um satisfatório, posso dizer um satisfatório, um índice de sucesso no que é o nosso objetivo primário ali, que é a prevenção da intubação orotraqueal, né? Então, próximo a 60% dos doentes, somando os 3 hospitais, eles têm um sucesso em não serem intubados quando relacionados, tratados com a cânula nasal de alto fluxo. É óbvio que a gente tem os pacientes com sucesso, óbvio que a gente tem também os pacientes com insucesso, eles são sempre marcantes e acabam sendo um grande aprendizado para a gente. Utilizamos o índice ROX, né, para análise da probabilidade ou para quantificar o risco de intubação desses pacientes. Então, o ROX lá nas 2 primeiras horas do paciente avaliado e posteriormente, conforme ele for ficando na ventilação não invasiva, na cânula nasal de alto fluxo, a gente vai tendo isso. E o que a gente observa, né, o Reginaldo, é que a gente tem desfechos variados do sucesso. Tem pacientes que com 4 dias eles melhoram e a gente começa já a desmamar. Tem pacientes que ficam 2 semanas na cânula nasal de alto fluxo, né? Então, exato, a gente não tem... O que a gente observa é que quem tem desfecho desfavorável fica pouco tempo no Senaf, né? Esse é um doente que já, normalmente, nos primeiros 2, 3 dias, ele já dá a cara para que lado ele vai. Mas o paciente que consegue sair do Senaf, a gente consegue, então, observar que ele pode ficar por mais de 10 dias na cânula nasal de alto fluxo, obviamente sempre ajustando as variáveis, até que ele comece a desmamar basicamente disso. E aí entra um pouquinho do que a gente até estava discutindo esses dias com um colega, das vezes do malefício que a gente possa causar nesses pacientes, né? Então, a utilização de uma FO2 de 100% por um período de tempo prolongado, será que isso está causando uma fibrose? A gente tem alguns desfechos que talvez acabam sugerindo esse tipo de desfecho, e a gente acaba se questionando e a literatura ainda não mostra nada. A literatura ela ainda é bem controversa no bater do martelo da utilização do Senaf. Ele ainda é recomendado por muitos consensos, por muitas associações. Tem alguns papers já com um número razoável de doentes, onde tem que ser feito com segurança, por conta da aerolização, segurança profissional. E o mais importante disso tudo é que a gente não retarde a intubação, né? Então, sempre o pensamento vai ser esse. Vai guiando o doente, a gente acaba tendo pacientes que ficam, como a gente fala, fluxo e FO2 no talo, 60 de fluxo, 100 de FO2. Se o doente está estável, está lá com uma leve taquipneia, mas está estável hemodinamicamente, não tem sinais de desconforto respiratório, consegue manter uma saturação alvo dentro daquele limite, com uma PO2 satisfatória, obviamente por conta disso, a gente consegue manter esse doente até esperar ele defervescer dessa parte, digamos assim, mais inflamatória e mais hipoxêmica do Covid, né? Então, e é um doente que responde a curto prazo, né? Isso. Botou, tem que responder. Não tem que esperar 2 horas, 3 horas para a gente ter resultado, entendeu? Então é uma parte boa, né, de a gente usar o Senaf também. E a partir do momento que ele desvirtua disso, a gente prontamente discute com a equipe e sugere, indica a intubação endotraqueal. Então, o Senaf, ele casou, né? A gente pode dizer assim que a gente tinha uma experiência bem pequena da cânula nasal de alto fluxo, lembra? A gente tinha um aparelho no hospital, tinha na pediatria, a gente solicitou as cânulas para adulto, e antes da pandemia a gente usou em 2, 3 casos para entender o funcionamento, e a gente, obviamente, naquele contexto entre a oxigenoterapia, a ventilação não invasiva, a gente não conseguia situar muito bem a indicação precisa da cânula nasal de alto fluxo. Fala, para que eu vou fazer o Senaf, eu vou gastar esse insumo se eu posso fazer a VNI, tem a máscara aqui e tal. Mas a gente viu que na fisiopatologia do Covid, né, que a hipoxemia, que é diferente da insuficiência respiratória clássica que a gente tinha, é um tipo de recurso que casou, né? Então, quando a gente consegue ser assertivo na indicação, na manutenção do ajuste dos parâmetros, e o doente consegue andar por um caminho menos tortuoso no transcorrer clínico dele, a gente observa que muitos doentes, então, a gente consegue tirar e com desfechos bem favoráveis em relação à evolução clínica, né? Isso é muito importante. Exatamente. E lembrando que a gente tem associado muito também, claro, nem todo mundo pode ou suporta fazer a pronativa, né?
Então, assim, muitos Sim, doentes têm sim. ficado muito pronado também, um pronativo, e os resultados também são impressionantes. O doente que consegue ficar pronado durante um bom tempo, a gente tem um desfecho bem mais superior do que os outros, entendeu? Até Do mesmo que os que não sentado, ficam. até mesmo sentado na poltrona, tem alguns doentes que não conseguem ficar pronado, mas eles sentam na poltrona e com isso a gente consegue um desfecho positivo para eles também. Acho que isso um outro É, ponto positivo para a gente. a mudança da posição do doente É mecânico, né? periodicamente, né? Vai interferir em troca gasosa, em shunt, em melhora da distribuição, ventilação, perfusão. Isso acaba tendo um desfecho, quando eles toleram, né, principalmente, bem favoráveis, né? Vamos falar um pouco da ventilação não invasiva, Reginaldo, que a gente vive um momento, né, que a gente teve aquele pico do Covid lá em maio, junho, julho do ano passado, deu uma defervescida, a gente veio com o setor Covid ali girando com 50% de leito, digamos assim, né, do que a gente pode ter aberto, a gente vai estar até abrindo mais leitos. E quando a gente começa a ter o boom de novo, que foi lá final de novembro e dezembro, a gente começa a ter uma solicitação, né, e a gente vê dos colegas de outros hospitais e os questionamentos bem parecidos, né? Pô, doente chega já com hipoxemia, batimento de asa do nariz, uso da musculatura acessória, e vamos tentar fazer uma venia, peraí, a gente já tem o discernimento que esse doente aí não tem o benefício da ventilação não invasiva. A literatura até mostra pra gente da possibilidade de fazer uma VNI, um teste de VNI, né, de 1 a 2 horas, para ver se o paciente responde e tal, mas quando a gente persiste com aquele doente que tem cansaço descrito, que tem aumento do trabalho respiratório, hipoxemia persistente, não adianta protelar a intubação desse paciente, né? Isso é um gatilho muito importante que a gente tem que ter no dia a dia dos nossos serviços, não é? Exatamente. Isso é um outro ponto crucial, né? A gente saber a hora de recuar e pensando no doente, né, gente? Porque quando a gente percebe que já tem uma insuficiência respiratória já instalada ou pré-instalada, é muito difícil, né, da gente conseguir estabilizar isso só com a ventilação não invasiva. Ainda sem contar o seguinte, a ventilação não invasiva ainda tem muitos doentes que não toleram bem, tem a não tolerância, tem um doente que não consegue mesmo, e para quem ainda não usou, eu sugiro que usem, que botem um dia e testem para ver como que é, e porque a sensação não é agradável mesmo, entendeu? Mas eu acho que essa é a palavra-chave, tá? Ontem também, do mesmo jeito, fui solicitado a emergência, fui na emergência avaliar 2 pacientes, os 2 pacientes com o mesmo dia de sintoma, mais ou menos a mesma idade, a tomografia mais ou menos a mesma coisa, 50% a 70% de acometimento, e por acaso a gente indicou Senaf para um e não indicou nem VNI Senaf para o outro. E o doente subiu para o CTI, foi chegando no CTI, esse que a gente indicou o Senaf continuou no Senaf, e o que a gente falou que acho que tubar ele foi para o tubo. Por vários motivos, o doente era ansioso, o doente tinha tomografia um pouco pior, o doente com a máscara de reservatório, ele ficava inquieto, o doente que não conseguia pronar, um doente obeso, o doente não tinha posição, então quanto menos quieto ele fica, mais gasto metabólico, mais consumo, e uma coisa vai levando a outra, então a gente já percebeu que era um doente muito difícil, que 10 dias de sintoma, a gente não conseguiria segurar ele até chegar aí 5, 6 dias aí talvez, entendeu? A média de Senaf que a gente tem hoje em dia, acho que é 7 dias, né, mais ou menos, aí 5, 6, 7 dias, né? Já chegamos até 12 de uma paciente exclusiva. 12 dias de Senaf e ela saiu bem, graças a Deus. Então, assim, eu acho que isso é crucial, aquele momento certo ali da gente recuar e falar, não dá, ele já está com a insuficiência respiratória já aguda, instalada, tem uma tomografia X, tem tantos dias de sintoma, tem uma ausculta X, tem uma avaliação X, uma avaliação tanto da parte cognitiva, da parte se o doente é ansioso, se não é ansioso, como que é esse consumo metabólico desse doente, e eu acho que isso faz toda a diferença. E esse doente, inclusive, é um estilo de doente que a gente tem feito muito, já indica a intubação e a pronação logo em seguida, independente da gasometria, tá? Um assunto para amanhã aí, acho que nossos amigos aí, Bruno, Lauro, não é isso? Vou comentar bastante sobre isso. Mas acho que a hora de recuar, gente, é crucial na vida dos doentes, e tempo e time é vida. É isso. Então, vamos lá. Sobre a ventilação não invasiva também, a gente falou um pouquinho da literatura da cânula nasal de alto fluxo. A ventilação não invasiva no COVID, né, na literatura também ainda ela é aberta, né? A gente não tem nada
fechando a indicação ou a contraindicação. O que a gente sabe que a postergação ou a utilização da VNI para tirar o doente da insuficiência respiratória por Covid, ela deve ser evitada. Então, o doente que está com sinais e sintomas de insuficiência respiratória, a ventilação não invasiva ela não deve ser insistida nesse tipo de paciente. Então, o que a gente tem, vou dar um exemplo hoje, a gente tem um dos nossos hospitais hoje, um CTI que tem mais ou menos 33 leitos, a gente tem 14 pacientes fazendo ventilação não invasiva, e muitos deles intercalados com a cânula nasal de alto fluxo, né? Então, essa estratégia, essa metodologia da utilização da ventilação não invasiva, ela é uma prescrição fisioterapêutica, né? Ela não vem para tirar o doente da insuficiência respiratória, ela vem como um recurso fisioterapêutico para melhorar a oxigenação, para melhorar a aeração, para melhorar a distribuição de gases, tá? Então, para esse tipo de situação, e a gente vai fazer então a prescrição fisioterapêutica e indicação para cada paciente. Normalmente a gente usa a interface, isso é sempre importante falar, a interface oronasal. Em um dos nossos hospitais a gente já teve a oportunidade de experimentar o capacete, tá? Então tivemos uma experiência, estamos com ele, estamos com o capacete como mais um dos recursos para a gente fazer o teste, conversando com outros colegas. A gente tem opiniões diversas, tem grupos que parece que aprovaram o capacete, outros não acharam tão interessante. O que a gente observa é que é um dispositivo que é caro, né? Não é um dispositivo barato, né? Quando a gente fala, obviamente, da área de saúde, não existe, digamos assim, limite para o que vai se gastar para manter a vida de uma pessoa, mas, objetivamente, uma máscara, o capacete, ele vai custar em torno de 2 a 3 mil reais, e ele é de uso individual, né? Ele não pode ser reprocessado. Então, isso acaba deixando a terapia um pouco mais difícil de ser utilizada, a prescrição tem que ser bem assertiva, para que a gente não abra o insumo, né? Quando a gente fala insumo, né, quem não entendeu, são os materiais que a gente utiliza no dia a dia. Então, se eu saio utilizando a cânula nasal de alto fluxo para todo mundo, indiscriminadamente, uma hora vai acabar, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. E aí a utilização da... Fala, Reginaldo. Uma coisa só para poder fazer a gente não sair desse assunto. Uma coisa que é crucial também, gente, é como o Ezequiel falou, a gente inicia a ventilação não invasiva como uma ferramenta que a gente tem e a gente prescreve isso, entendeu? A fisioterapia prescreve isso. Só que só isso não basta. Então a gente tem que estar lá no médico. Aí, qual a prescrição do médico? O que ele está fazendo? Como é que está a parte hídrica do doente? Tá? Como e com isso a gente ganhando tempo de antibiótico, dos outros medicamentos, de hidratação, que seja, como é que está a parte renal, o doente vai tolerar, não vai tolerar. É um doente que tem algum outro problema também vinculado a não ser só o Covid, ele é uma insuficiência cardíaca, é um renal crônico, que a gente possa fazer diferença, de bater na porta, E assim, gente, eu acho que não só a gente prescrever o que a gente prescreve, mas incomodar, de ir lá, de conversar com o médico, de conversar com a enfermagem, aí, como é que eu vou fazer? Olha o posicionamento dele, já passou aqui, vamos fazer isso. Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas para que a nossa prescrição da ferramenta que a gente prescreveu, a VNI, dê certo. Não só botar a VNI e deu tudo certo, ó, a minha parte eu estou fazendo. Não, eu acho que isso é muito pouco, a gente tem que cobrar, porque os resultados vêm com um trabalho em conjunto, entendeu? E vice-versa para os outros médicos, eu converso com eles aqui o tempo todo, o médico, a enfermagem, aí vocês prescrevem, a gente prescreve daqui, e junto a gente chega a uma solução, certo? A essa sincronia. Como diria aquela frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo junto. E a gente sabe assim que a gente está vindo numa nova onda. Está todo mundo ainda cansado da primeira, cansado daquela segunda onda que teve. Agora a gente está tendo um maremoto que está se aproximando e a gente não pode baixar a guarda, né? Então isso que o Reginaldo falou, da interação multidisciplinar, de um estar cobrando o outro para o melhor do paciente, de estar todo mundo vendo e tentando prescrever e tratar de maneira adequada o doente, isso é fundamental, né? Então, sabemos que muitos estão cansados e tal, mas a gente não pode deixar a guarda baixar agora nesse momento, que a gente vai ser extremamente exigidos novamente, né? Extremamente exigidos novamente. Ainda sobre a ventilação não invasiva, então a gente tem essa possibilidade de associar ou não ao Senaf, né? Tem pacientes que vão fazer a ventilação não invasiva independente de fazer o Senaf, né? E tem pacientes que, por algum motivo, vão fazer a ventilação não invasiva como terapia de resgate de uma insuficiência respiratória. Mais uma vez, só para deixar claro, isso é muito importante a gente repetir e repetir e repetir. Os desfechos para pacientes que fazem a VNI
para resgatar da insuficiência respiratória por Covid, eles não são favoráveis. Então, os fisioterapeutas que estão vendo a live, a gente sabe que tem, às vezes acaba tendo um grupo multiprofissional e serve para os outros profissionais, não vamos insistir em tirar doente da insuficiência respiratória por Covid com o VNI. Tá? Vamos garantir a segurança do paciente. Quanto mais assertivo a gente foi no time da intubação, menos iatrogenia a gente vai causar e menos efeito deletério o PECILI que o doente faz, né, pode ir gerando, vão estar relacionados a essa ventilação não invasiva. Outra coisa... A VNI, eu acho que uma forma de resumir, de indicação e de sucesso, desfecho, é a VNI preventiva. Acho que quando a gente tem uma VNI preventiva, ou mesmo um diagnóstico aí que a gente falou agora para trás, eu acho que os resultados podem ser positivos. Quando a gente precisa ter de uma VNI curativa, entendeu? Que eu já não sei tanto se vale a pena a gente insistir. Então, assim, a VNI, que tipo de VNI que é? Uma VNI curativa. Vamos lá, vamos botar na balança, porque às vezes o desfecho não pode ser tão favorável. Então, quando a VNI passa a ser preventiva, que a gente está tentando prevenir uma possível insuficiência respiratória, eu acho até que a gente tem os resultados positivos. Agora, quando já tem uma insuficiência respiratória já pré-estabelecida, é muito difícil, a gente tem que saber e pesar isso aí no nosso dia a dia. Outra coisa importante, ainda, obviamente, sobre a ventilação não invasiva, é que a gente tem a possibilidade, obviamente, de utilizá-la pós-extubação, né, Reginaldo? Naqueles pacientes que, obviamente, dificilmente o doente vai para o tubo e passa 3, 4 dias no tubo. A gente estuba doente, às vezes, com 20 dias, 21 dias de tubo. Né? E aí, então, você pega um doente muito miopático, que maneja mal a secreção, que vai precisar, então, de um suporte intermitente para fazer esse ajuste ventilatório, essa expansão ventilatória, esse manejo da secreção de via aérea. Então, a gente acaba também utilizando a ventilação não invasiva pós-extubação como uma medida profilática também do tratamento ventilatório desse paciente, né? Exatamente. E inclusive, porque um doente saindo se a gente consegue extubar, um doente nosso, né? Eu falo, um doente nosso, da fisioterapia. Não é mais de ninguém, é um doente nosso. Nós da fisioterapia que vamos tirar esse doente do hospital. E a ventilação não invasiva ajuda muito na tolerância ao exercício, às atividades, aos estímulos diários, entendeu? Então, tem doente que a gente consegue tirar ele do leito, mobilizar ele usa em ventilação não invasiva. Acho que isso facilita muito, né? Nessa fase de reabilitação em si, né? Porque ele já passou por todo aquele caos, né, da vida dele e ainda tem muito ainda para passar e a gente tem que estar ali do lado dele e a ventilação não invasiva ela é crucial nessa fase. Só para exemplificar também para quem tá vendo a gente tem pessoas na equipe com expertise, né? Só para exemplificar, a gente prona paciente em ventilação não invasiva quando a gente acha necessário. Nós temos pessoas com excelente mão para fazer ultrassonografia torácica e a gente acaba titulando PIP e ventilação não invasiva com ultrassom. A gente, em um dos hospitais, tem o tomógrafo bioimpedância, a gente já utilizou o Timpel em pacientes em ventilação não invasiva. Obviamente são recursos avançados, digamos assim, que vão estar, obviamente, ajudando a gente na monitorização do doente. Agora tem coisa que a gente tem que levar em consideração, né? A literatura fala da gente segurar o volume corrente ali em torno de até 7, 8, até 9 ml por quilo de peso da ventilação não invasiva. Então evitar aqueles volumes muito excessivos desses pacientes, às vezes eles têm até um estímulo ventilatório exacerbado, então tomar um pouco de cuidado com o volume corrente desses pacientes, né, para que a gente evite então a lesão por um excesso de volume corrente nesse paciente. Então isso é fundamental que a gente, até a Fernanda está aí, excelente mão no ultrassom, um abraço, Fê, ajuda a gente no dia a dia, para a gente então ter no dia a dia esse critério, quando for indicar e prescrever a ventilação não invasiva, olhar todos os sinais e sintomas que não devem estar relacionados com a insuficiência respiratória, mas não é largar o doente lá na VNI. Então fazer o ajuste preciso para que ele possa então efetivamente se beneficiar da ventilação não invasiva, né, Reginaldo? Exatamente. Isso é das nossas preocupações no dia a dia, da gente usar a ventilação não invasiva. Com isso a gente percebe, né, e até porque quem manda no sistema respiratório é o paciente, então
dependendo do momento que o paciente está, ele consegue mobilizar mais volume corrente, e a gente sabe que isso, para o futuro, a médio e longo prazo, a gente está prejudicando o doente ao invés de a gente estar ajudando. A gente, às vezes, está pensando em ajudar agora, ter uma resposta imediata, mas a médio e longo prazo a gente sabe que a gente está piorando, né, a parte ventilatória, a mecânica desse paciente. É muito importante isso, o volume corrente, gente. Vamos ficar muito ligados nisso. A gente tem visto muita ventilação não invasiva, sim, com volume de corrente muito alto ainda. E a gente sabe que a ventilação não invasiva é um procedimento que o doente vai fazer a maior parte, a gente só vai dar um auxílio. Então, já que ele vai fazer a maior parte, a gente não pode confiar 100% nele, no que ele vai fazer. Então, a gente tem que estar monitorando aquilo ali junto com ele, o dia a dia. A pressão de IPAP, o EPAP que ele fez ontem não necessariamente vai ser hoje, o CPAP que ele fez ontem não necessariamente vai ser o de hoje, então a gente tem que fazer essa monitoração ventilatória não só no doente em ventilação mecânica invasiva, mas sim em ventilação mecânica não invasiva, tá? Então o tempo todo monitorando. Respondendo uma provocação da Patrícia, um abraço, obrigado pela oportunidade aqui de estar no canal do Interfísio. Melhor fazer o CPAP, então assim, são coisas que a gente tem que pensar no dia a dia, né? No nosso protocolo, a gente utiliza o ventilador de ramo duplo com a máscara oronasal. Facial total. Total. Né? Facial total. Então, ligado a um ventilador. Né? Então, fazer CPAP no ventilador acaba não sendo muito confortável para o paciente, né? Porque não é fluxo contínuo como se a gente fosse fazendo num aparelho portátil ou num CPAP com gerador de fluxo, digamos assim. Então, o CPAP feito no ventilador microprocessado, ele acaba sendo um pouco menos causando desconforto efetivamente para o doente. Fazer ventilação invasiva já não é bom, né? Então, ele fazer o CPAP, que vai tratar com uma válvula expiratória fechada, sem a ajuda do fluxo contínuo, vai dar uma sensação maior de claustrofobia, e isso acaba, então, a terapia acaba não tendo tanta efetividade. Eficaz. A gente tem alguns relatos do nosso grupo, em ter feito o CPAP, né? Então a gente utilizou os ventiladores portáteis, que a gente chama de BIPAP mesmo, né? A gente pode citar aqui o nome, por exemplo, o Estelar, fazendo a ventilação não invasiva também. Aí a gente adapta o filtro EPA na saída da máscara e a válvula exalatória pós-filtro EPA. Né? Então a gente tem relatos lá que a gente já fez CPAP, né, em pacientes, esses pacientes saíram sendo feito só o CPAP, tendo feito BIPAP também, dois níveis de pressão, e os pacientes saíram, mas é importante que a gente entenda essa diferença. Se a gente fosse pensar no intuito da expansão, né, e da melhora da oxigenação, obviamente o CPAP ele teria um benefício assertivo em relação a isso, né? E a gente sabe que alguns doentes talvez prefiram ou respondam melhor quando a gente institui o IPAP, pela sensação do ar entrando e pelo conforto. E aí, cada paciente é um paciente. Então, quando a gente tem a opção, e graças a Deus a gente tem a opção de ter recursos na mão, né? Então, a gente tem a possibilidade de ter CPAP, BIPAP, ventilador microprocessado, fazer cânula nasal de alto fluxo, usar bioimpedância, fazer treinamento com Power Brief. Então, quando a gente tem um arsenal de recursos, todos deveriam ter isso, né? E todos deveriam ter isso, a gente consegue, então, dar para o doente o que é melhor ou o que vai fazer melhor para ele naquele momento ou que ele mais vai se adaptar. Isso é fundamental, né? Isso causa um melhor sincronismo, né? A gente fala de assincronismo na ventilação mecânica invasiva, isso também é uma forma de você corrigir o sincronismo na ventilação não invasiva. O fluxo acaba não sendo tão tolerável no ventilador mecânico e quando a gente tem dois valores pressórios, a gente tem uma melhor resposta. E a gente tem feito que compensa a fuga, compensa a fuga, tem um fluxo reduzido. Isso faz muita diferença, né? Exatamente. Isso faz muita diferença. Exatamente. Então, pegar ventiladores microprocessados que eles não têm o módulo VNI já faz diferença do que tem o módulo VNI. Né? Então, o conforto, o que às vezes é muito negligenciado, que é o sincronismo do paciente com o ventilador, a resposta da demanda do fluxo ao estímulo do paciente, o ventilador acaba tendo um delay. Então, os ventiladores que estão preparados para fazer a ventilação não invasiva, eles acabam tendo uma resposta muito melhor, e aí, então a gente tem que ter também esse cuidado com esse tipo de coisa. A gente deu exemplo aqui que a gente faz com a máscara oronasal, me fugiu o nome de novo, com a máscara total. Facial total.
Tem relatos de pessoas que usam a máscara oronassal ligadas ao ventilador, lá no ramo duplo, tomar cuidado com a vedação. Então, igual a gente conversou lá no começo, a impressão que dá é que banalizou um pouquinho a nossa entrada no leito, mas a gente não pode deixar de estar lá com os mecanismos de segurança, capote, luva, máscara, óculos. Então, todo protegido, touca, para atender esse paciente, então a gente não pode descuidar. Né? Não pode descuidar. Tem que ter muito cuidado, critério na eleição dos pacientes em relação a esse tipo de coisa, mas a gente não pode deixar de ter o cuidado com a gente. Então, isso também ainda é muito importante. Reginaldo, deixa eu fazer uma pergunta agora, vou inverter aqui a relação aqui. E a perspectiva agora para os últimos dias, aí, o que você tem visto em relação à evolução dos doentes, a sua observação entre público e privado da evolução da quantidade de doentes, da gravidade, dessa discrepância de idade que a gente tem agora e dessa complicação mais tardia que eles estão fazendo, né? Então, dá um feedback dessa comparação aí que a gente tem bastante gente que trabalha no hospital público aí para a gente poder discutir. Exatamente. Então, assim, quando a gente compara os dois hospitais privados e hospitais públicos, né, todos os dois são referência, eu sou dos dois setores de referência no Rio de Janeiro, tanto no privado no hospital quanto no outro, e existem algumas coisas que a gente tem de diferença, né. Eu acho que no hospital privado, às vezes, os doentes chegam um pouco mais rápido, tá? Lá na nossa terapia intensiva. Então, eu acho que o doente chega na emergência, esse delay, esse tempo que a gente tem a abordagem inicial no doente, ele chega mais rápido que a gente, por vários motivos, né, de correria, de internação. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, se me permite. Isso faz toda a diferença. Só um dado aqui, que é um dado público, né? No Brasil, a gente tem uma média de mortalidade de 80%. Então, de cada 10 pacientes ventilados, 8 não saem. Então, é assustador, né? Então, a gente sabe que tem hospitais com esse índice muito menor e, obviamente, para ter hospitais com índice muito menor, vai ter hospital com índice muito maior. Então, assim, é o índice do Brasil hoje. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito excessivo. Então, quando mais precoce o doente chega e mais rápido ele é tratado, né, Reginaldo? Exatamente. Desfecho, né? Continua, desculpa que eu te interrompi. Não, isso tudo bem. Eu acho que são três coisinhas que diferem muito no dia a dia. Isso é o tempo que o doente chega. Aqui no hospital público eu vejo que o doente demora demais. Às vezes o doente chega aqui pra gente, ele já está internado há tantos 5 dias, 6 dias na UPA, não sei da onde, depois que ele é transferido para cá. E aí a gente perde o tempo, o doente vai chegar aqui, a gente vai tentar fazer o quê? O que a gente vai tentar fazer? Tá? E aí, vamos tentar ventilação no invasivo? Não vamos, então, muitas das vezes não dá tempo da gente fazer essa avaliação criteriosa, o doente chega na emergência daqui e ele já chega aqui entubado pra gente. Então isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu acho que pesa muito, lógico. Desculpa, mais uma interrupção. E normalmente ele vem entubado, às vezes, de uma UPA, de um centro que não é referência de terapia intensiva, e fica ventilando lá como? Né? Exatamente. Mal ventilado, mal ventilado. E aí, como que esse doente estava na UPA lá? Não sei. Como é que ele estava? Então, quando a gente chega aqui, a gente vai tentar calcular, titular uma PIP aqui, o doente já não responde mais nem a titulação de PIP, entendeu? O doente mal sedado, entendeu? E aí a gente perde esse time desse doente. Uma outra coisa, lógico, né, que a gente tem, que seja aparelhagem, as coisas que a gente pode ter no hospital, por exemplo, o Senaf, que a gente não tem. A gente acaba tentando aqui como uma terapia de resgate aqui, algumas, como a Fernandinha, a gente apelidou aqui, né, Fernandinha, como uma gambiarra, e que tem resultado às vezes aqui, porque é o que a gente tem, então a gente vai tentar fazer, tá? E a terceira coisa que eu acho que é muito que faz a diferença, gente, é que, infelizmente, é um assunto que eu fico muito triste às vezes, que é uma palavrinha que a gente fala muito pouco, é chamada humanização. Às vezes, eu acho que aqui no serviço público falta muito humanização. E tanto de profissionais que a gente tem aqui, por exemplo, em relação à fisioterapia, nem tanto, que eu tenho uma equipe no hospital público que é maravilhosa. No meu plantão, eu vejo que tem fera do Rio de Janeiro que estão no hospital e que fazem diferença. Se não fosse eles, eu juro que os resultados seriam muito pior. Mas falta humanização. Gente, vamos pronar? Não tem PM. Vamos botar PM? Não. Então vamos pronar assim mesmo? Não, vamos colegar. Então, assim, sempre tem alguns obstáculos, falta um pouco de humanização. E isso muito me preocupa, porque... Mas me preocupa e eu vou ser muito sincero, eu encho o saco mesmo dos outros, e aí vamos lá, vamos tentar fazer qualquer outra coisa. E eu acho que tem que ser isso, entendeu?
Então, essas três coisinhas assim que eu acho que mais difere aqui. E aí, eu quando vejo aqui que o doente, às vezes no privado, eu juro para você, a gente nem pensa muito, mas vai ter que entubar, vamos tentar não entubá-lo. Às vezes tem doente que eu falo, não, vamos entubar, que vai ser melhor para ele, vamos entubar, vamos pronar, vamos titular uma PIP, vamos deixar ele descansar esses 2, 3 dias aí, vamos deixar o pulmão dele quietinho, vamos deixar o coração descansando, para depois a gente ter melhor resultado. Aqui no público eu já penso diferente, eu quero fazer tudo para não entubá-lo, entendeu? Eu tento fazer de tudo para não entubá-lo, porque às vezes os resultados dos doentes entubados são muito ruins, entendeu? Por falta, não da fisioterapia, por falta de forma geral de humanização. Então, para mim, a palavra que resume muito é isso, é humanização no dia a dia, da gente ter um pouco mais de comprometimento com o paciente. Independente de salário, de qualquer outra coisa, acho que falta um pouquinho mais de comprometimento com o doente. E, para mim, o pior de todos é o que eu falei no início, né? O doente chega muito tardia pra gente, muito. E quando o doente chega aqui, a gente não tem muito tempo, a gente não passa. Às vezes ele passa aqui na emergência do hospital, que a gente chama de TRR aqui no hospital, a própria fisioterapeuta passa pra gente, mas ela, coitada, ela nem teve contato direito com o doente, ela não conseguiu nem avaliar o direito do doente. Então, quando ele vai chegar aqui, a gente vai ver o doente, e o que a gente vai fazer? Às vezes, à noite, de madrugada, ou o que seja. Então, a gente, quando vê, o doente está evoluindo pro tubo, e você não teve muito o que fazer por ele. E aí os desfechos não são bons, entendeu? Não são legais. E a gente fica muito preocupado com isso. Eu acho que são três coisinhas que diferem muito, tá? O público eu estou vendo o mesmo, acho que é o mesmo público, é um público da idade do Ezequiel, aí, 50 anos, 40 anos aí, entendeu? A minha faixa de 20 e pouco ainda não, mas é um público mais do povo que está na rua, né? Não só na rua que eu digo, gente, na rua para farrear, mas na rua para trabalhar. As pessoas têm que ir para o trabalho, entendeu? As pessoas têm que estar lá dentro e é o público que está aqui hoje. E é o que a gente vai observar, porque com o avanço da vacinação dos mais idosos para os mais jovens, né, a gente vai ver cada vez menos idosos internando. Esse é o objetivo, de não pegar Covid e também não ir para a fase mais grave da Covid, né? E os jovens que vão estar expostos aí por um período maior é o doente que a gente vai acabar tendo maior contato, né? Exatamente. Então, falta muito, tem alguns colegas comentando aí, amor ao próximo, é exatamente isso, a gente tem que pensar aí, tratar mais compromisso com o ser humano, e de forma geral, acho que é isso, entendeu? O que difere muito do hospital privado para o hospital público. E eu fico muito orgulhoso também de estar participando aí, desde que começou a pandemia, eu estou tendo experiência no hospital público, e graças a Deus veio resultados muito positivos, entendeu? Onde eu trabalho no hospital público tem grandes referências aqui. Meu plantão hoje de segunda-feira aqui, que eu faço 24 horas aqui, só tem fera aqui no plantão, isso ajuda demais também, entendeu? Pessoas que têm comprometimento, mas assim, quando a gente vai juntar tudo para ver o mesmo comprometimento, então a gente viu que as coisas não são assim. Quando a gente vai fazer aquilo que eu falei lá atrás, que a gente vai prescrever, entendeu? Com dosimetria do que a gente quer da fisioterapia para o doente, a gente não tem o mesmo feedback das outras áreas. Então, às vezes, isso peca muito. Quando eu vou chamar alguém, vamos lá aí, médico, enfermeiro, vamos fazer o quê? Então, assim, falta muita coisa. Mas eu acho que a gente está aí na guerra, esse inimigo invisível, e a gente não pode ter pena e dó e amar o próximo em primeiro lugar, e a gente tem que tentar fazer como se fossem os nossos familiares a cada dia, e é o que a gente tem para pensar aí. Não sei se eu consegui responder. Vou pegar o parâmetro aqui, entre aspas, aqui, que você colocou, da diferença do público para o privado da chegada do paciente, né? Então, a gente observa, então, um grande desfecho. E aí, se você for pensar friamente, né, no hospital público, a gente tem excelente mão de obra, né? São pessoas que estão trabalhando, que são sensacionais, fantásticos. Muitos foram primeiro lugar num concurso público. Então, são cabeças brilhantes, né? Mas o recurso não é o mesmo do hospital privado. A chegada do doente não é no mesmo time do hospital privado. Então, a gente acaba tendo essa discrepância muito grande em relação aos desfechos, né? Principalmente dos doentes que evoluem mal, que evoluem para ventilação mecânica invasiva. O que a gente observa hoje na rede privada, né? A gente está com problema nas UTIs não Covid, porque o doente Covid acaba saindo, traqueostomizado, crônico, miopático, múltiplas infecções hospitalares, e acabam preenchendo as UTIs não Covid, né? Então a gente tem as UTIs que não eram referência de Covid, cheio de doentes ex-Covid, digamos assim. 80%, né? Praticamente. E muitos desses doentes com 30, 40, 50 dias de ventilação mecânica,
traqueostomizado, desmame arrastado, desmame difícil, miopático. É o que a gente tem feito lá no dia a dia com a utilização dos dispositivos para treinamento muscular respiratório, eletroestimulação, desmame prolongado, desmame difícil, traqueostomia, cânulas, troca e tal. Então esse doente acaba também permanecendo um período muito grande na UTI, né? E essa necessidade que a gente tem agora de ampliação de leito acaba sendo mais restrita. Então, é o dilema que a gente tem aí do dia a dia. Não, exatamente. Uma coisa só para amanhã, um assunto para os nossos amigos Bruno e Lauro vão falar sobre isso, tenho certeza, mas um assunto que eu acho que cabe a gente da fisioterapia, pensando lá na frente do nosso doente, é os bloqueadores neuromusculares, né, gente? Então, assim, eu entendo que os doentes COVID é impressionante, que difícil de ser ventilados sem bloqueadores. Mas, imprescindível, assim, né? É imprescindível, mas a gente passar no dia a dia, o despertar diário, a gente ir lá e aí, o doente está melhor? Está na hora? Vamos lá, supinou, pronou? Qual é a meta do dia? Vamos desligar isso. Porque, assim, isso lá na frente vai ser o diferente para a gente quando estiver na fase de reabilitação do doente, né, que uma fase muito aguda, não tem muito o que a gente fazer da parte motora, a não ser o que a gente já faz dia a dia, de posicionamento, de mobilização ativa, assim, o doente chega rígido, né? Só que o doente chega de um jeito e sai de um jeito que é impressionante, com um período curto de tempo. Parece que o doente ele entra com 8 anos de idade, 10 anos de idade, e ele sai daqui com 90 anos, entendeu? Com 20 dias de internação. Então, a gente começa a atender um paciente de reabilitação como se o doente tivesse 90 anos, entendeu? Um doente já com pré-sarcopenia, pelo menos, doente muito ruim. Então, assim, só para a gente ter esse delay e estar cobrando e pontuando o dia a dia aí em relação a isso. Ô, Reginaldo, 30 segundinhos aí, daqui a pouco a gente vai ser quicado da live. Dá sua palavra final aí, seu recado final, e pra gente, seus agradecimentos, obviamente, pra gente poder ir encerrando. Porque a gente tá no talo aqui já. Tá no talo, né? Então é isso aí, pessoal. Não sei se a gente conseguiu ajudar um pouquinho vocês aí a tirar algumas dúvidas. Segue meu contato no Instagram aí, ou no Interfísio, tá? Falando no Interfísio direto, para falar pra gente estar à disposição da gente tirar a dúvida de vocês. A gente tá nesse um mêsinho aí, nesse um ano aí, né? E que vai continuar durante um bom tempo, mas assim, eu acho que a gente tem que tirar força da onde a gente não tem, a gente sabe que a gente tem força para isso. Abraça a humanização, é o principal, vamos abraçar a humanização, abraçar o próximo, que eu acho que se a gente abraçar a humanização e abraçar o próximo, a gente vai ter bons resultados. E independente, independente de onde vocês trabalham, onde vocês estejam, se tem melhores ferramentas ou não, a gente pode fazer a diferença, tá? E nós fazemos a diferença no dia a dia, tá? Não acredite só em avaliação de ninguém, avalie, faça a sua avaliação, cobre a sua avaliação, faça o que você pode fazer de melhor, que eu tenho certeza que os desfechos vão ser favoráveis a vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela compreensão, a paciência de todos aí. Bom, Reginaldo, obrigado aí pela live, obrigado pela parceria no dia a dia, né? A gente troca muita informação, muito trabalho. Convido a todos aí amanhã para a sequência das nossas lives com ventilação mecânica. E como mensagem final aqui minha, pessoal, paciência, tá? Paciência, paciência, né? Temos que ter muito discernimento e muita parcimônia na decisão de entubar os doentes, mas a gente não pode retardar, né? Então, o que o Reginaldo falou, avaliar o doente o tempo todo, né? Isso é fundamental para que a gente possa, então, pensar em desfechos melhores lá na frente. Reginaldo, abraço. Obrigado, um abraço aí. Uma boa Obrigado, noite a todos turma. aí. Tamo junto aí.